Grande do Norte, para o cidadão do estado do Rio Grande do Norte, e fazer com que a família participe nos finais de semana desses eventos esportivos, fazendo com que a família tenha uma participação efetiva. Fazer também, dentro do esporte, as gincanas escolares, incentivando também aí a prática de estudo, não só da atividade esportiva, mas as gincanas de matemática, de física, de ciência, e fazer com que o jovem possa integrar a escola e participar efetivamente. Eu me refiro agora a você, jovem, que está me assistindo nesse debate e que gosta tanto do esporte, pratica o esporte para a sua vida, para crescer, se desenvolver mentalmente, fisicamente. Vamos implementar uma política de desenvolvimento do esporte, a mais ampla possível. Não apenas o esporte profissional, que já temos aí em várias vertentes vitoriosas, mas também o esporte amador. Restabelecer um calendário de eventos esportivos que vá buscar a criança onde quer que ela esteja, o menino pobre, carente, que possa, através do esporte, se realizar, se reencontrar, ter uma oportunidade na sua vida, para que, através do esporte, na sua amplitude, o amador ou o profissional, a gente possa, por exemplo, os Gernes, restabelecer aqueles jogos estudantis do Rio Grande do Norte, que era uma atração cada vez mais para a juventude praticar uma coisa boa, do bem. Então, o esporte é muito sério. É uma coisa que une, é uma coisa que agrega e faz bem às pessoas interiormente e externamente. Vitalidade, saúde, bem-estar, integrando cada vez mais o jovem, o menino, com a família e com a sociedade. Um minuto para a sua troca. Eu quero só complementar. Dentro do plano de governo, nós também vamos incentivar a criação de ginásio de esporte nas cidades do interior. Nós temos que levar o esporte para todo o interior do estado do Rio Grande do Norte. Fazer com que as praças também tenham campos de voleibol para incentivar essa prática. E também temos que se lembrar e nunca esquecer que nós temos a zona rural, candidato. E temos que levar esse esporte para a zona rural também, que aquelas pessoas que estão ali também precisam de esporte e de lazer. Nós vamos criar as competições inerentes àquelas zonas rurais. Isso foi uma reivindicação do pessoal da zona rural e eu coloquei dentro do meu plano de governo. É preciso que a gente incentive ao jovem a fazer a prática esportiva para também tirar ele do meio das drogas. Isso é importantíssimo que essa política seja implantada de forma efetiva no estado do Rio Grande do Norte. Como eu digo, repetindo, nós temos que fazer o tempo integral nas escolas e fazer todas essas atividades funcionarem para que os alunos não saiam das escolas e não fiquem na bandidagem ali junto dos traficantes de drogas. É fazer com que eles pratiquem... Agora, o tema é o senhor mesmo quem vai perguntar, candidato Araquém, e o tema é esse aqui, ó, meio ambiente. Para quem o senhor pergunta, candidato? 30 segundos. Eu vou perguntar ao candidato Henrique. Candidato, o IDEMA é um órgão do estado do Rio Grande do Norte e nós sabemos que as licenças ambientais é uma reclamação dos empresários do estado do Rio Grande do Norte que demoram muitas vezes 1 ano, 2 anos, né? E muitos deles não conseguem a licença ambiental para o funcionamento das empresas. O que o senhor pretende fazer no seu governo se o senhor for eleito governador do estado do Rio Grande do Norte? Esse é um dos temas mais importantes de direito à natureza, à vida, ao Brasil do futuro que nós queremos e o nosso estado. Nós temos que atualizar a legislação ambiental. Você colocou o IDEMA como exemplo e lá está uma estrutura muito pequena que deixa muito a desejar, são técnicos dedicados, mas é tanta demanda que não consegue realizar e estamos perdendo muitos investimentos por conta da demora da licença ambiental. Para você ter uma ideia, o candidato Araquém, licença ambiental no Ceará, em 2 meses, 3 meses, você consegue resolver. Aqui no nosso estado, às vezes, 1 ou 2 anos. Nós estamos perdendo a oportunidade de investimento, de investimentos sérios, de investidores que querem aqui com seriedade fazer as suas empresas, para a partir daí o Estado arrecadar, ter receita e praticar em políticas públicas, mas lamentavelmente o IDEMA, pela estrutura pequena que tem que ampliar para que seus técnicos qualificados eles possam desenvolver um trabalho muito sério. Empresário sério é muito bem-vindo no nosso Estado, mas passa certamente pela variação muito rigorosa do projeto do ponto de vista ambiental, que quer dizer futuro, quer dizer vida, e eu tenho experiência no Código Florestal, em que estabeleceu uma discussão quase emocional, e nós conduzimos, e praticamente como líder do PMDB, decidimos aprovar o Código Florestal, que aí está harmonizando o desenvolvimento, o agronegócio, a agricultura, a produção, com o meio ambiente sadio, respeitável. Então, é assim, cuidando do meio ambiente, que vamos fazer cada vez mais o Brasil melhor e o Rio Grande do Norte também. Candidato, nós temos vários problemas no estado do Rio Grande do Norte e um deles é a burocracia. Eu acho que o IDEMA, não só o IDEMA, mas todos os órgãos, passa por uma questão de burocracia excessiva no nosso estado. Então, nossa reforma administrativa vai tratar também deste assunto. É preciso desburocratizar
todo o sistema do estado do Rio Grande do Norte. Talvez, aí eu quero esclarecer agora, aproveitar, para dizer que, na verdade, a Salina Marra Negra protagonizou o maior desastre ecológico do estado do Rio Grande do Norte, que era do candidato Robson Faria. Foram 2.400 hectares de mangue destruídos, da pior forma possível, imaginável. E foi 120 milhões, candidato, de multa que foram aplicadas, 120 milhões de dólares que foram aplicados por conta desse... O senhor está me atrapalhando na resposta. Está sendo... Não, candidato, por favor, prossiga. O senhor, quando for pedir... Aliás, é um aviso a todos. Quando pedir o direito de resposta, só basta levantar o dedo, não precisa falar. Obrigado. Candidato, o senhor ainda tem aí 15 segundos para falar, por favor. Foi dizimado peixes e caranguejos durante esse processo todo, porque não teve essa licença ambiental concedida. Então, é preciso que a gente faça a desburocratização para que essas licenças, candidato, sejam disponibilizadas para os empresários de forma mais rápida e mais ágil no nosso estado, no estado do Rio Grande do Norte. Então, quero apresentar a sua proposta, trabalhamos para o licenciamento eletrônico, que vai, inclusive, reduzir muito essa burocracia, que o senhor tem razão em colocar, que emperra e demora e atrasa, e o investidor não pode esperar e vai para o Ceará, para Paraíba, Pernambuco, onde nós temos muito mais ágeis no licenciamento ambiental. E uma questão também importante dos municípios, compartilhar, através da gestão municipal, também os órgãos ambientais, que não adianta só concentrar no Estado e você não ter a correspondência no município. Então, compartilhar essa preocupação de agências que cuidem, portanto, do licenciamento ambiental nos municípios, para que haja uma atuação compartilhada de todos, para que seja bem recebido o investimento. O investidor, a empresa, em qualquer ramo, mas passe severamente pela questão ambiental que trata da saúde, do presente e do futuro de gerações do Brasil e do Rio Grande do Norte. Mas é possível. O Código Florestal provou que é possível conciliar a produção, o trabalho, o investimento com respeito sagrado à natureza. Obrigado, candidato. A produção me informa que, como houve uma fuga da questão programática, o candidato Robson Faria tem direito a 1 minuto de direito de resposta. Olha, candidato Araquém, infelizmente, o senhor... Candidato, por favor. Começa de novo? Começa de novo, por favor. Infelizmente, está claro para você que está em casa que o candidato Araquém, ele aderiu ao acordão. É mais um componente do acordão do candidato Henrique. E dizer que o deputado, ele é desinformado, o candidato é desinformado. Ele não sabe como funciona um colegiado da SUDENE. Lá estão todos os órgãos ambientais. E esses órgãos ambientais aprovaram o nosso projeto e o meu pai, que era um homem sério, um empresário sério, empreendedor, que eu espero que o senhor respeite a memória do meu pai, que deu emprego honesto, trabalhou até a morte, com dignidade, dando emprego ao povo do nosso estado. O senhor está respeitando a memória do meu pai, e o senhor já é desinformado. E só pergunta a pergunta que veio pronta, nem leu, o senhor soube ler. Candidato desinformado a serviço claro do acordão. Ok, agora nós estamos analisando o pedido de resposta, pedido solicitado pelo candidato Araquém. Enquanto isso, até o fim do bloco a gente avisa. Agora é o candidato Robson Faria quem vai fazer a próxima pergunta com este tema aqui, ó. Saúde. Para quem é, candidato? Eu queria perguntar ao candidato professor Robério. Nosso estado hoje vive uma das maiores crises na história da saúde. Os hospitais regionais sucateados, faltando medicamentos, faltando médicos, o povo tendo que esperar fila de espera para atender demandas reprimidas de cirurgias eletivas, cirurgias simples como hérnia, como outras qualquer, da natureza eletiva. Qual a sua proposta, secretário, candidato Robério, para a saúde? Minuto e meio? Um minuto e meio. Primeiramente, nós queremos dizer que a saúde vive um caos. Apesar do mar de rosas, né, que se pinta nesse estado, do deputado que tem 44 anos diz que fez isso, fez aquilo, o estado está destruído em várias áreas e na área da saúde também. Os hospitais regionais, eu vi uma cena, deputado, no Hospital Regional de Açúcar, cheguei, uma mãe desesperada com a criança no colo, em colapso,
Quando eu cheguei no hospital, não havia um médico no turno diurno. Essa mãe foi embarcada com essa criança, não sei se sobreviveu, para o hospital Tarcísio Maia em Mossoró. Essa é a situação dos hospitais regionais. Tem a saúde, o final da linha disso é o Valfredo Gurgel, onde morrem ali dentro 210 pessoas por mês, 7 ao dia, infelizmente. Não por culpa dos médicos ou dos servidores do Valfredo, mas porque a saúde pública, o SUS nunca foi implementado e está destruído. Nós vamos recuperar a saúde do Estado. Primeiro é necessário recuperar e reequipar os hospitais regionais. E, ao mesmo tempo, junto com as prefeituras, chamar as prefeituras para reequipar os postos de saúde. Porque o médico, ou a enfermeira tem que ter condição de resolver o problema lá embaixo, no local, e não ter que chamar uma ambulância às pressas para embarcar o doente, para morrer no caminho dentro da ambulância ou morrer no Valfredo. O médico não é mágico que vai resolver o problema apenas com estetoscópio. Ele precisa de um raio-x no hospital, ele precisa de um laboratório de análise clínica para fazer um simples exame de saúde, que hoje não existe. Esses hospitais foram sucateados, tá certo? Por a senhora Rosalba, pelo senhor Agripino Maia, pelo senhor Garibaldi Alves, pela senhora Vilma de Faria, com o apoio, eu quero dizer, de um dos candidatos que está aqui, e inclusive do senhor, que é vice-governador, e o senhor Henrique, tá certo? Que participou do governo da Rosalba. Um minuto para a sua réplica, candidato. Olha, a saúde, ela tem solução. Não falta dinheiro, o que está faltando é gestão. Gestão, planejamento. Estamos perdendo a cada ano 45% de convênios na saúde que vão embora para Brasília por falta de planejamento e por falta de projeto. Eu vou convocar a universidade para participar do meu governo, para pensar junto com o nosso governo, elaborar projetos para fazer uma grande pactuação em favor da saúde. Vou convocar os sindicatos, vamos equipar todos os hospitais regionais, vou implantar a carreira da saúde, a carreira médica, para nunca mais faltar médico no nosso estado. Vou implantar o centro de diagnóstico e também vou construir o hospital de trauma e, a partir do hospital de trauma, definir qual será o perfil de cada hospital. E com isso teremos uma saúde plena em todo o estado funcionando. Eu queria dizer para o deputado que o grande trauma que existe nesse estado é o trauma da população com promessas nunca cumpridas. Porque no seu governo, deputado, o governo da Rosalba Ciarline, do qual o senhor é vice, foi proposto um hospital de trauma. O senhor Henrique Eduardo Alves também está propondo um hospital de trauma. E as pessoas estão cansadas, porque o papel aceita tudo. O microfone aceita propostas lindas. Todo mundo faz proposta, mas as pessoas estão revoltadas com tanta proposta que não se cumpre. E agora, de novo, eles estão aí dizendo que vão fazer isso, fazer aquilo, hospital de trauma, vão recuperar. Que segurança vocês têm, que nós temos, que realmente vai ser feito? Nós vamos chamar a sociedade, vamos fazer grandes congressos na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, para com vocês que estão aí, tá certo? Com a representação da sociedade em grande congresso, fazer um plano para a educação, um plano para a segurança, um plano para a saúde. É dessa forma que nós vamos agir, porque a eleição não vai resolver tudo. O que vai resolver é a mobilização social do conjunto da população mobilizada para resgatar a saúde, a educação e a segurança. Obrigado. Agora, quem vai perguntar é o próprio candidato Robério Paulino, mas antes de sortear o tema, eu queria avisar o candidato Araquém Farias que nós decidimos não conceder direito de resposta. Bom, o último tema sorteado é esse, candidato, funcionalismo público. O senhor pergunta para quem? Eu pergunto para o senhor deputado Henrique Eduardo Alves. Por favor. Posso começar? Pode. Deputado, no governo que o senhor participou e apoiou, o governo da senhora Rosalba Ciarline, do qual o senhor teve várias secretarias, se não me engano 6 ou 7, portanto o senhor foi parte do governo Rosalba, o seu partido, os servidores foram tratados como inimigos. Inimigos. Ou seja, o seu governo tratou os servidores como inimigos. Os servidores precisam fazer uma greve, os professores, para ser recebidos. Eu pergunto, no seu governo, o senhor vai tratar os servidores como inimigos, como o seu governo e da senhora Rosalba trataram? Primeiro, a desinformação, né? Eu não votei na candidata Rosalba, não tive 7, nem 5, nem 6 secretarias no seu governo. No ano passado, em 2013, para tentar ajudar o governo do meu estado, diante da situação de calamidade que já se aventurava e já se delineava, é que nós fizemos um esforço de uma colaboração para ver se mudava a sistemática, mudava a interação com a sociedade civil, com os partidos, para que o Estado pudesse se reencontrar. E em apenas 6 meses, verificamos que isso não foi possível, o Estado não conseguiu mudar e não conseguiu realizar aquilo que nós todos queríamos. A questão do servidor público, é bom se colocar, que ele é vítima desse processo todo. O servidor público é como qualquer cidadão que começa uma empresa, começa na política, ele quer crescer, ele quer ter ascensão funcional, ele quer ter qualificação, poder se qualificar para crescer.
O servidor público, sem ele motivado e realizado, nada acontece no Estado. Você pode ter o melhor projeto, o melhor planejamento, mas sem a colaboração, a dedicação do servidor público na sua valorização de ascensão, de carreira, de salário, de prestígio, de altivez, o Estado não anda. Tudo que acontecer de bom no Rio Grande do Norte tem que ser caminho servidor público, no respeito às suas reivindicações, no diálogo tem que ser travado, portanto, com o servidor público, que será, portanto, assim tratado pelo meu governo, com todo o respeito que era fundamental para fazer o Estado caminhar. Um minuto, candidato. Eu sou servidor público, sou professor da UFRN e sou ex-aluno do IFRN, sei como para mim, que vem de uma família pobre, foi importante uma escola pública na antiga Etferne, onde eu estudei. Eu quero perguntar o que seria desse país sem o servidor público, sem o professor, sem a técnica de enfermagem ou sem a enfermeira. Num país tão pobre como o Brasil, onde as pessoas não podem pagar convênio às famílias, não podem pagar uma escola particular, 2/3 da população não pode, por mais barato que fosse o convênio, por mais barato que fosse a escola particular, o serviço público com papel essencial. O que seria da nossa criança sem os professores, educando hoje por amor, porque com salário aviltante. Professores que passam aí 2, 3, 4 anos sem mudar de faixa no plano de carreira. A mesma coisa com servidores da saúde. Isso nós vamos acabar. Para nós tem que ter plano de carreira, tem que elevar os salários, tem que ter progressão a cada, no máximo, 2 anos de faixa dentro do plano de carreira. O que não ocorre hoje no seu governo da Rosalba Cialini. O senhor sabe que o senhor participou, o senhor é tão responsável pela situação de congelamento dos salários e do plano de carreira dos servidores. Um minuto para a sua tréplica, candidato. A meritocracia vai ser adotada no nosso governo do primeiro ao último dia. A valorização do profissional através do seu mérito, estabelecendo metas desde o secretário a todos os outros segmentos a serem cumpridas e tendo, portanto, uma premiação ao final do ano para incentivar a gestão, o servidor, para que ele possa, assim, ser um colaborador, coparticipante do Estado que quer crescer e quer se desenvolver. E grave hoje, quero apenas acrescentar isto, hoje o salário está atrasado desde setembro, 1 ano quase de atraso do salário do servidor. E salário do servidor não é para botar na poupança, golar debaixo do colchão, como fazia antigamente, não. É para pagar o supermercado, é para pagar uma roupinha para o seu filho, lazer com a sua família. E esse servidor está, sim, realmente hoje maltratado, mas isso vai mudar. Porque sem o servidor bem tratado, motivado, com ascensão funcional, com qualificação, não há Estado nenhum que cresça e se valorize. A minha solidariedade ao servidor e pode contar com o governador parceiro desde o primeiro dia do governo. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do segundo bloco do debate para governador do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco, as considerações finais dos candidatos. Globo, eleições 2014. Chegamos ao terceiro bloco do debate para governador do Rio Grande do Norte. Os candidatos agora terão 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Como nos outros blocos, a ordem da fala deles foi definida por sorteio. E o primeiro a falar é o candidato Araquém Farias. Candidato, só tem 1 minuto. Quero agradecer a Ari, a InterTV Cabugi. E quero dizer a você, eleitor que está nos assistindo agora, o Brasil passa por uma grave situação de corrupção. E nessas eleições, não venda seu voto. Não troque o seu voto por um saco de cimento, por um milheiro de tijolo. Não troque, não venda seu voto. O voto é importantíssimo. Esse é o momento em que você pode dizer quem vai ser o próximo governador do estado do Rio Grande do Norte. Votar nos candidatos Henrique e Robson é votar no continuismo. É não mudar absolutamente o estado do Rio Grande do Norte. É preciso acreditar no novo. O povo está cansado das mesmas mentiras, das mesmas propostas, que não acontecem nunca e não muda absolutamente nada no nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, cabe a você, eleitor, a responsabilidade é sua agora. No dia 5 de outubro, vote em quem apresentou proposta para o estado do Rio Grande do Norte. Consulte o site políticos.org.br e veja quem são os melhores candidatos para o estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Robério Paulino. 1 minuto, por favor, candidato. Eu quero conversar com você que está em casa, dizer que eu entendo a sua revolta contra os políticos, contra as promessas nunca cumpridas. Mas quero dizer para você também que não adianta você reclamar. E quando chegar na eleição, votar errado, votar nos mesmos de sempre, votar nos Alves, nos Maia, nos Faria. Entende? Eles são parte dessa mesma
na velha política que você reclama. Então você tem uma opção melhor, o pessoal é uma opção melhor. E nós estamos apresentando proposta durante toda digamos, campanha. Tem? Eu quero dizer a você, tem que pesquise não só as propostas, como a história de cada um deles. Né? Votar no Robson ou votar no Henrique Eduardo Alves, isso sim é perder o voto, que nós vamos perder mais 4 anos. Então quero pedir a você que dê uma chance ao novo. Nós estamos lhe apresentando uma proposta nova. Por que você vai votar nesses velhos políticos? E pedir a você, que já está conosco, que faça uma lista de 10, 15, 20 pessoas e conquiste mais um voto. Não brigue com as pessoas. Converse com um por um que nós podemos ir ao segundo turno. Muito obrigado. Sua vez, candidato Henrique Alves. Eu quero agradecer à TV Cabugi e a você, telespectador, que nos honrou com a sua audiência e com o seu respeito. E agora está na hora de você comparar. Você que está indeciso, que não quer votar, você pode, nesta hora, comparar o que você aqui viu e ouviu. Os candidatos, a sua história, as suas propostas. O Estado não pode mais se aventurar, não pode mais errar, não pode mais cometer erros como em Natal cometeu, porque foi para o novo e depois de 4 anos viu o seu arrependimento. Vê hoje a situação difícil que o Estado tem. É preciso mudar. E para mudar, você não pensa que sozinho se muda. Com radicalismo, com intolerância, não. Tem que ter força política para mudar. Buscar parcerias com o governo federal, com a sociedade civil, você ter respeito, ter liderança, poder aliar todos em favor do Rio Grande do Norte. É com esse apelo e com essa consciência que eu peço o seu voto muito amadurecido. Na hora que você for votar, o voto é só seu, a vontade é sua, o voto é seu. Obrigado, faça o melhor pelo Rio Grande do Norte. O candidato Robson Faria tem agora as suas considerações finais. Boa noite a você que está em casa. Até hoje eu cheguei aqui alimentado por muito sonho, muita ousadia, resistência e coragem. E quero convidar você a fazer parte dessa história. Este é o momento que poderemos juntos mudar as práticas do nosso Estado, políticas atrasadas, coronelistas. É o momento de uma grande ruptura. E você tem hoje a oportunidade de comigo fazer essa grande mudança. Olha aqui, 2 mãos que se unem, a minha e a sua. Significa amizade, significa parceria, significa coragem, significa ousadia, significa mudança, significa apostar um novo Rio Grande do Norte. E quando elas se abrem, nasce uma nova esperança que se transforma em 2 mãos que vira o 55, o número da liberdade, o número de Robson. Dia 5, vote 55. Obrigado, candidato. Obrigado aos candidatos que fizeram um debate de alto nível esta noite, como, aliás, eu sempre imaginei que fosse ser. Obrigado a você, eleitor, que esteve atento a cada palavra dos candidatos. Nós temos certeza de que as discussões apresentadas hoje aqui foram valiosas e vão ajudar muito na sua escolha. E vão fortalecer a democracia não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o país. Uma boa noite a todos, um bom voto. Tchau. Eleições